E aí galera da F9, tudo bem? Voltamos então para mais uma das nossas aulas de história, né? Na aula passada nós estávamos estudando o comecinho da história da Revolução Russa. Nós aprendemos um pouco mais sobre esse país, né, tão enorme do outro lado do globo. Nós vimos como é que estava a situação dele no final do século XIX. Lembra? Um país atrasado, a maioria da população camponesa, né? Vivendo em péssimas condições de vida. No governo nós tínhamos, né, um governo autoritário do czar, né, o czar Nicolau II, né, da Rússia na época, governava como um imperador, sem prestar contas para ninguém. Na aula passada nós também vimos que quando chegou o século XX, em 1905, né, o imperador russo decidiu entrar numa guerra contra o Japão, né, a chamada Guerra Russo-Japonesa, acabou perdendo e naquele mesmo ano de 1905 aconteceram várias revoltas pelo país. Essas revoltas ficaram conhecidas como Revolução de 1905 ou como o Ensaio Geral de 1905, né? Bom, o que acontece? Os anos foram passando, nós chegamos até a data da Primeira Guerra Mundial, lembram? E aí qual foi a decisão do czar mesmo? Foi entrar na guerra, né? Mesmo, né, com todos aqueles problemas sociais, né, com a pobreza, com o desemprego, ele tinha interesses com aquela guerra, né? Interesses políticos e interesses econômicos, certo? Essa situação ficou tão difícil para o czar, que até quando chegou em fevereiro de 1917, um grupo de revolucionários, um grupo político, né, que era o grupo dos mencheviques. Lembra da aula passada a diferença entre bolcheviques e mencheviques? Né? Então, os mencheviques tomaram o poder e acabaram com a era do czar. A partir de agora, a Rússia seria uma república inspirada pelas ideias do liberalismo, né? Lembra que os mencheviques também eram mais, né, adeptos de apoiar a burguesia naquele momento, e aí eles tentaram instaurar um governo onde ia ter um grande papel a chamada Duma, que era o parlamento deles. Lembram? Isso aconteceu em fevereiro de 1917 e é o que a gente chama de Revolução de 1917. Né? Nós tivemos um tempo que ficou no poder um cara chamado, né, o príncipe Lvov. Ele não fica muito tempo e rapidamente ele é trocado por um general menchevique, né, chamado Kerensky. Só que, na aula passada também a gente comentou que a maioria da população não estava concordando muito com as ideias do Kerensky, que a maioria estava, né, muito indignada, né, com a questão da fome, do desemprego e principalmente da Rússia estar participando de uma guerra, né, sem que o povo visse necessidade naquilo. Então ficou uma disputa. De um lado ficava a Duma, né, o governo lá do parlamento, mandando ordens para a população, e a população não dando muita bola para o que vem da Duma, porque a população estava organizada, né, escutando, né, um outro lugar, vocês lembram? A população estava se organizando nos chamados soviets, certo? E assim o ano de 1917 foi muito louco na Rússia, né? Nós tivemos o ano inteiro essa disputa entre exército da Duma tentando atacar, destruir os soviets, e os soviets ali resistindo, se organizando. Lembrando, os bolcheviques, aqueles que eram revolucionários socialistas que defendiam uma revolução imediata na Rússia, eles ficaram do lado dos soviets, certo? Agora eu tenho que convidar para a conversa alguns personagens históricos muito importantes desse conflito. O primeiro deles é um cara chamado Vladimir Lenin, certo? O Vladimir Lenin, ele era um político, né, um estudioso também, intelectual, né, que ele pensava muito ali, né, sobre a situação política da Rússia, e ele era bolchevique, né? Só que ele estava fugido do país, né, por causa da perseguição política e várias coisas. Ele estava em outro país, ele estava na Finlândia. E em abril daquele ano, ele lança um documento, né, um panfleto histórico que ficou conhecido como as Teses de Abril. O
O que é uma tese, né? Uma tese é um argumento pensado, bem fechadinho, né? Então, o que eram essas teses de Abril? Era um documento onde ele defendia algumas coisas para a Rússia. A principal delas era todo o poder aos soviets. Então ele manda esse recado para a Rússia, manda esse recado para a população e principalmente para a população que estava organizada nos soviets, né? Ele vai dizer: a Duma não é um governo legítimo, eles decidiram manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, eles não representam os interesses do povo, né? E assim ele vai defender então todo o poder aos soviets. Uma outra coisa importante que ele vai defender nesse momento, e é importante também da gente entender, é o seguinte: ele vai defender um lema. Ele vai dizer assim: o principal lema da população deve ser pão, paz e terra. O que ele queria dizer com isso, né? Por pão, entende-se, né, a defesa da garantia alimentar das pessoas, né? O combate ali à fome, ao desemprego, né? Por paz, né? Lembra que é pão, paz e terra? Por paz, ele estava dando um recado direto para a população, né? Defendendo a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que tinha começado em 1914, já estava se arrastando há 3 anos e não estava ainda perto de uma conclusão naquele momento, pelo que as pessoas podiam perceber, certo? Pão, paz, e o terceiro, né, do lema, terra. Ele estava defendendo que os camponeses da Rússia, aqueles que historicamente tinham ficado lá numa situação de servos, né, sofrendo uma alta exploração, que eles pudessem então ter direito à sua própria terra, né, que eles pudessem, que a Rússia passasse por uma reforma agrária e que todas as famílias tivessem direito ali a ter o seu pedaço de terra. Assim ele defendeu o lema então, pão, paz e terra, certo? Pensa que no meio desse caos todo vem o Lenin e ainda bota mais, né, lenha na fogueira com isso e acende a chama da galera que tava lá dos soviets, né? Resultado, gente, os conflitos foram acontecendo, os meses foram passando, o Lenin voltou para a Rússia, ele pegou um trem da Finlândia para a Rússia, o chamado, né, o expresso da Finlândia, né? Ele chega na Rússia, né, metendo louco, agitando vários protestos, até que em outubro de 1917, né, os soviets e os bolcheviques, né, conseguem derrotar, né, o exército da Duma e conseguem fazer uma nova revolução. Essa revolução, que aconteceu em outubro de 1917, nós chamamos de Revolução Socialista, de fato, porque aquela Revolução de Fevereiro ela não chegou a ser uma revolução socialista, né? Essa revolução sim, né? E ela acontece liderada pelos bolcheviques e pelos soviets, certo? Bom, em primeiro lugar, o que significa uma revolução, né? Quando a gente fala na aula de história em revoluções. Revolução é quando acontece uma profunda transformação de toda a sociedade. Ou seja, tu tinha um país antes daquela revolução e tu tem um outro país completamente diferente depois daquela revolução. Então, quando a gente fala em uma revolução, ela transformou bastante da economia, ela transformou completamente, né, o jeito que aquela sociedade se organizava, ela transformou a cultura e o pensamento, ela transformou várias coisas, né, a política. É por isso que a gente chama de uma revolução. E essa de outubro vai ser uma revolução baseada lá nas ideias do socialismo, tal como defendidas pelo Karl Marx, né, lá ainda no século XIX, certo? Bom, mas o que essa revolução fez na prática, né? Então, o Lenin agora está no poder e o que aconteceu? Bom, uma das primeiras coisas que foram feitas era a chamada socialização dos meios de produção. O que é isso, né? Meios de produção era aquilo que era utilizado, né, para a economia da Rússia, ou seja, as fábricas, né, os transportes, as fazendas, né, tudo isso são os chamados meios de produção, né, econômica. Quando eu digo que aconteceu uma socialização deles, quer dizer o quê? Que essas fábricas elas passaram, por exemplo, para o controle dos soviets. Agora seriam esses conselhos de trabalhadores que iriam organizar e tomar o controle para si, né, das fábricas.
né? Muitas empresas de fora do país foram estatizadas, ou seja, agora elas pertenciam ao governo. No campo aconteceu a chamada reforma agrária, e aí então muitos camponeses puderam ter o direito ali, né, a ter a sua terra, entre várias outras transformações parecidas, certo? Só que o que acontece? Quando essa revolução socialista teve sucesso, muitas pessoas também não concordavam, existia também a oposição, né? Existia tanto a galera da oposição que ainda defendia o czar e a volta, né, do regime de poder lá, né, do czarismo, e existia também a galera que estava mais do lado dos mencheviques que saíram do poder. Então, todo mundo que era contra essa revolução, que a gente chama de contra-revolucionário, eles se uniram num exército chamado de Exército Branco, certo? Eram a galera mais conservadora ou a galera mais liberal também. Fora auxílio que eles tiveram de outros países próximos, porque vários outros países próximos também eram capitalistas e não queriam ver que aquela revolução, né, não queriam que aquela revolução socialista tivesse sucesso, né, pois ela poderia inspirar movimentos de trabalhadores também em outros países. Então, toda essa galera se uniu no Exército Branco, certo? Por outro lado, os soviets, né, que já estavam lutando antes contra lá o governo da Duma, já tinham um exército organizado e tiveram que começar a investir muito mais, né, agora que eles estão no poder, começaram a botar muito mais grana neste exército e organizá-lo melhor. Esse exército a gente chama de Exército Vermelho. Então, o exército que está defendendo a Revolução Socialista, o exército dos bolcheviques, o exército dos soviets, nós chamamos de Exército Vermelho, certo? E é aí que eu convoco um segundo personagem importante para nossa aula de hoje, que era um cara chamado Leon Trotsky, né? Trotsky, ele era um antigo menchevique, mas ele já fazia um bom tempo que ele fazia parte dos bolcheviques, e ele vai ser o líder do Exército Vermelho, e ele vai acabar conduzindo várias vitórias, né, desse exército contra o Exército Branco, né? Nós temos um nome em história para quando acontecem guerras dentro de um próprio país, ou seja, guerras que colocam a população do país contra a própria população do país, uma parte que defende alguma coisa contra outra parte que defende outra coisa. O nome disso é Guerra Civil. Então, na Rússia, desde o finalzinho de 1917 e começo de 1918 até 1921, nós vamos estar vivendo um período de Guerra Civil, certo? De Exército Vermelho contra Exército Branco, né? Como está no cenário de guerra, pensa bem, a Rússia já estava em crise econômica com todo aquele monte de coisa ruim, agora entrou numa guerra, né? A situação continua meio ruim, né? Além disso, esse novo governo, né, que é comunista, que surge, ele vai colocar muita grana, né, em seu investimento para a guerra. Eles vão dizer, olha, o nosso objetivo principal agora é defender a revolução, é vencer essa guerra. Por isso essa fase da história da Rússia também é chamada como fase do comunismo de guerra, ou seja, né, esse comunismo que está tentando pensar ali na guerra para conseguir se manter contra lá o Exército Branco, contra os chamados contra-revolucionários, beleza? Bom, essa guerra ela terminou em 1921 e ela terminou com a vitória do Exército Vermelho, ou seja, a vitória da Revolução Socialista. Então, a partir daí, a Rússia vai viver um longo período como sendo um país socialista, tá bom? Bom, o que acontece? Avançando um pouquinho no tempo, o Lenin ele vai tomar várias medidas para tentar fazer crescer a economia da Rússia naquela época. Inclusive, ele vai abrir o país para algumas empresas estrangeiras, né? Mas em 1924, o Lenin morre. Pode acontecer com qualquer um, né? E o Lenin vai lá e morre. Ele, inclusive, ele tá guardado lá no Palácio do Kremlin, na Rússia, né? Ele tá dentro de um tipo um caixão, assim, de vidro, né? Se vocês forem na Rússia, dá lá pra ver o corpo do Lenin, né? Que loucura. Mas, enfim, ele morreu.
E aí, quando ele morreu, ficaram muitas, né, dúvidas sobre quem seria esse novo líder da Rússia socialista, né? Então, mesmo dentro dos socialistas, eles ficavam discutindo, né? Mas quem será que vai ser o melhor líder, né? Será que vai ser o fulano de tal? Não, esse cara de repente vai fazer com que a gente perca. Será que é o fulano de tal? Não, esse fulano talvez seja muito autoritário, né? E aí, a disputa principal era entre duas pessoas. A primeira, vocês já conhecem, era o Leon Trotsky. Ele tinha ficado muito popular por vencer várias batalhas ao lado do Exército Vermelho. Então, muitas pessoas conheciam e gostavam do Trotsky. Por outro lado, existia um outro candidato, né, que estava mais por baixo dos panos. E ele é o nosso terceiro convidado histórico da aula de hoje. Ele é Joseph Stalin, né? Stalin era um cara que ele era conhecido por ter que fazer mais os trabalhos sujos, digamos assim, né, da política. Então ele era um cara que ele não era muito bom de discurso, né, ele não aparecia muito na frente das pessoas, mas ele era um cara que fazia várias funçõezinhas assim por trás, né, dos panos, ou seja, quando tinha que ir lá, por exemplo, tentar negociar com alguém da oposição, né, várias coisas desse tipo ficava a cargo do Stalin. E aí o Stalin tinha fama de ser bastante autoritário, bastante mais cabeça dura, né? E o próprio Lenin tinha dito antes de morrer que tinha medo que talvez o Stalin acabasse ganhando muito poder, porque ele dizia que se o Stalin ganhasse muito poder, ele ia acabar transformando talvez a Revolução Socialista numa ditadura, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve essa disputa entre Trotsky e Stalin. Mas não era só uma disputa assim, eu quero ficar no poder, eu quero ficar no poder. Não, eles defendiam projetos diferentes. Eles tinham ideias diferentes. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nas ideias de cada um. Trotsky defendia que a Revolução Socialista só daria certo se ela fosse expandida para outros países. Ou seja, ele dizia assim, nós somos um país socialista, mas nós estamos cercados de países capitalistas, ou seja, se nós não levarmos a revolução, né, para o mundo inteiro, se essa revolução não for internacional, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser derrotados, os outros países capitalistas não vão aceitar conviver bem com a gente, né? Eles vão querer nos destruir e vai acontecer, vão se formar outros exércitos brancos, né, que vão estar sempre nos atacando. Então, Trotsky defendia a teoria da chamada revolução permanente, ou seja, que o clima de revolução tinha que se manter e tinha que ser expandido para outros países. Entenderam? Bom, do outro lado a gente tinha o Trotsky. Do outro lado a gente tinha o Stalin, né? E o Stalin dizia o quê? O Stalin dizia o seguinte, né? As ideias do Trotsky podem até ser muito bonitinhas, mas elas são muito idealistas, né? Elas são muito de sonhador. No momento, a gente está com a Rússia aqui passando dificuldade, né, econômica, nós estamos sendo atacados, né, pelos nossos vizinhos, então a gente não tem que ficar pensando nesse papo de expandir a revolução para outros países, né? O nosso sonho lá, socialista, vai ter que ficar para depois. No momento, nós devemos fortalecer a Rússia socialista apenas, ou seja, nós devemos concentrar todos os nossos esforços em reerguer aqui a Rússia apenas. Entenderam a diferença? Stalin vai ficar conhecido pela teoria da revolução num país só. Não quer dizer que ele não queria que acontecessem revoluções em outros países, mas ele dizia que o momento era de se concentrar ali, certo? Essa disputa, então, juntava, né, muita gente em torno da ideia de um ou do outro. Você tinha a galera que ia mais com as ideias do Trotsky, tinha a galera que defendia mais as ideias do Stalin. E dessa disputa, quem será que saiu vencedor, hein? Foi Stalin. Stalin conseguiu tomar o poder e, no fim das contas, acabou até expulsando o Trotsky do país, né? E aí começa um período de governo, né, que é o período da chamada ditadura stalinista, né? É um período em que várias das coisas, né, que eram dos sonhos lá dos ideais socialistas em 1917 começam a se perder e a Rússia começa a virar muito uma ditadura centrada muito no poder de Stalin.
ele começa a perseguir opositores, né? Ele institui a censura, né? Vão existir campos de trabalhos forçados, entre várias outras coisas, né? Foi um período que houveram vários desrespeitos aos direitos humanos na Rússia. Mas, ao mesmo tempo, foi um período em que a Rússia, que era aquele país atrasado que eu falei para vocês, acabou se tornando a segunda maior potência mundial, rivalizando com os Estados Unidos. Então, né, será que valeu a pena toda essa exploração, né, essa maldade com as pessoas em troca do crescimento econômico? Isso é uma discussão que até hoje é muito atual, né? Será que vale tudo em torno do crescimento econômico? Ou será que existem coisas mais importantes que o crescimento econômico? Né? Não sei, deixo a discussão para vocês pensarem um pouco no que vocês acham, no que vocês acreditam, no que vocês defendem, certo? Gente, uma coisa importante para eu falar para vocês. A Revolução na Rússia aconteceu em 1917, né? Só que ela teve um grande impacto mundial, né? Em muitos países começaram a surgir grupos e movimentos que também, né, queriam levar adiante as ideias socialistas. Então vários partidos socialistas, partidos comunistas começaram a se formar pelo mundo nessa época, até no Brasil. No Brasil, em 1922, se criou o Partido Comunista Brasileiro, bem na época lá que a gente estava estudando, da Primeira República, né, ou República Velha, certo? Outra coisa importante, além da gente entender desse impacto mundial, foi que a Revolução Russa, ela pretendia criar, né, não só um novo sistema econômico, o socialismo, tinha a ideia de criar uma nova humanidade, né, que ia superar, digamos assim, as coisas ruins do capitalismo, que iam ser seres humanos mais solidários, numa sociedade mais igualitária, né, essas coisas. Então, essa revolução, ela também queria criar, digamos assim, um homem novo, uma mulher nova. Então eles também investiram muito no campo das artes e se formou todo um tipo de arte, inclusive que a gente chama de realismo soviético. Tem um pouco mais no livro de vocês também, né, que vocês vão dar uma olhadinha, certo? Uma última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a Revolução Russa, né, foi em 1917, mas como esse impacto do socialismo ele foi se expandindo, outros países do leste europeu e que fazem ali fronteira, são vizinhos da Rússia, também começaram a passar por revoluções socialistas, né? E aí vários desses países se organizaram e decidiram se juntar. A Rússia se juntou com esses países e em 1922 eles formaram a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que a URSS, né, ou União Soviética, ela existiu de 1922 e ela vai existir até 1991, certo? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção durante a aula, né? Vocês têm mais atividades também, né? Prestem atenção ali no plano de estudos, né? No plano da aula, no arquivo da aula que vocês receberam, que ali tem todas as instruções direitinho, certo? Espero muito que vocês tenham gostado da aula, né? E a gente se encontra aí na nossa próxima aula, certo? Beijão! Fui!